Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda nessa terça-feira, começando aí mais um dia com todo o pique, com toda a energia e alegria que você sabe que você encontra aqui no nosso Você Bonita, né? O programa de hoje, uma delícia, só para vocês sentirem o clima que a gente vai ter aqui no segundo bloco. Eu vou me sentar, meninos. Eu vou atrapalhar vocês se eu sentar? Mas eu preciso mostrar, porque esse cantinho já tá um cantinho assim, eu diria que aconchegante. Sabe por que a gente montou esse espaço aqui hoje? Porque já no segundo bloco a gente vai fazer uma pauta sobre a yoga para os chakras. A gente vai equilibrar os chakras, a gente vai entender um pouquinho o que são os chakras, onde se localizam os chakras no nosso corpo, como eles podem nos beneficiar quando eles estão alinhados e equilibrados e como eles podem nos atrapalhar se existir algum desequilíbrio entre eles. E já existe uma yoga para melhorar tudo isso, essa conscientização corporal. Existem algumas posições do yoga que também promovem essa sensação de bem-estar. E para a gente aprender tudo isso, é claro que a gente tinha que montar um espaço assim, lindo, super aconchegante. Por isso, te convido, não saia daí. Isso tudo é no segundo bloco. Vai abrindo um espaço, já vai anotando. Se você quiser gravar o programa, grava o programa, que depois você pode assistir tantas outras vezes e imitar aí as posturas e as posições que a gente vai ensinar. Mas mais do que tudo isso, a informação que a gente vai ter vai ser muito legal. A gente vai aprender o porquê e vamos mostrar aí a identificação de cada chakra. Então, isso é muito bacana. Você que está em desequilíbrio, pode ser que seja isso. Pode ser que algum chakra seu esteja muito aberto. E aí você não consegue impedir algumas coisas e isso acaba te afetando. Então, não saia daí porque a pauta vai ser muito boa, isso tudo no segundo bloco. Mas agora a gente vai abrir o Você Bonita desta terça com outro assunto também tão pedido e tão esperado por você. A gente já falou aqui no programa sobre a infertilidade feminina. Inclusive, é um assunto que está sendo abordado na novela das 8, na Fina Estampa, e que muitas mulheres não só têm dúvidas, né, dos tratamentos possíveis para a gravidez, como também o porquê da infertilidade, quais, né, o que causa essa infertilidade em homens e mulheres e o que hoje a gente tem, que já existe na medicina, que possa fazer com que essas condições sejam melhoradas e que o homem, que a mulher, que o casal possa hoje ter um filho. E para saber mais sobre o assunto, eu convido mais uma vez a ginecologista e obstetra especializada em reprodução humana, doutora Ana Lúcia Beltrame. Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite. Por ter vindo mais uma vez. A gente adora sempre a sua participação, até porque é um assunto hoje muito atual, um assunto muito sério, um assunto importante. Eu acho que é mais que nossa obrigação no espaço do Você Bonita colocarmos isso para que as pessoas que se identificarem possam procurar ajuda a tempo, né? É isso aí. Bem, vamos começar falando então do caso da novela. A personagem da Júlia Gann não podia ter filhos e o marido também não. Né? Os dois, ela acho que por causa da idade, não me lembro exatamente o problema que ela tinha, que foi diagnosticado. Mas juntos eles não podiam ter filhos e ele também nem queria, ele não queria o tratamento. E aí ela foi atrás de um banco de sêmen, né? E de óvulos, porque os óvulos dela também não eram mais saudáveis. E aí, hoje isso é possível, é uma polêmica, o filho é de quem? É daquela mãe que gerou a criança ou é da mãe que colocou ali os óvulos à disposição num banco de óvulos? Então, na verdade, assim, o processo de ovo-doação, ele é liberado pelo Conselho Federal de Medicina. É um processo que a gente consegue ajudar tanto uma mulher que não tem mais óvulos ou que tem óvulos de baixa qualidade, e como alguém que tem óvulos demais e que pode ajudar a constituir uma outra família. Entendi. Só que esse processo, ele existe regras para acontecer. E a principal regra é o sigilo. Então, Entendi. a ovo-doação compartilhada, ela é sigilosa, ou seja, quem recebe não pode saber quem está doando. E quem está doando tem que, é sem fins lucrativos, não pode doar por dinheiro. Entendi. E não pode saber quem está recebendo. Entendeu? Então o processo ele é ótimo porque ele consegue ajudar, quando a gente consegue, os resultados são ótimos porque os óvulos, eles são normalmente de meninas jovens.
Entendi. Para você poder doar óvulo, você tem que ter mais do que você vai precisar. Tá. E daí um critério básico é que você tenha menos de 30, 32 anos, porque seus óvulos, além de você ter em quantidade, você vai ter qualidade nesses óvulos. Entendi. E daí a mulher que vai fazer esse processo de doação, ela passa pelo processo de indução da ovulação. Para estimular. Para estimular. Então, como que é? Eu brinco assim, que a gente nasce com uma caixinha de óvulos. Tá. E essa caixinha, ela vai diminuindo a quantidade, a qualidade de óvulos com a idade da mulher. Num ciclo menstrual, você pega um pool dessa caixinha e só um óvulo é que cresce. Tá. Quando a gente faz a indução da ovulação, a gente faz com que mais óvulos desse saquinho de óvulos, eles cresçam, para que você tenha a possibilidade de capturá-los. Tá. E como que é feita essa capturação, a coleta dos óvulos? Eu posso mostrar um A gente já vídeo. tem o vídeo aqui, então vamos mostrar para ilustrar nossa pauta, até porque eu acho que muitas mulheres que estão assistindo Você Bonita agora estão se identificando com o assunto, ou porque já foram diagnosticadas com algum problema e precisam passar por essa etapa, ou porque de fato querem doar os óvulos e já foram procurar saber um pouquinho mais, né? Exatamente. Vamos Então, lá, a coleta de óvulos, depois da estimulação ovariana, ela é feita em ambiente cirúrgico. Tá. Então, ou seja, a paciente ela é sedada para que não sinta nenhum tipo de dor. E existe, é colocado um ultrassom transvaginal. Será que a gente consegue mostrar? Olha aí. Um ultrassom transvaginal na vagina da mulher. Nesse ultrassom transvaginal vai acoplado uma agulha. Essa agulha, ela vai dentro do ovário e vai aspirar o líquido folicular, que é isso que está mostrando aí. Esse líquido folicular tem o óvulo. Tá. E esse óvulo, ele vai direto para o tubo de ensaio. E a embriologista, que é a responsável pelo laboratório e pela técnica de fertilização in vitro, ela vai pegar, identificar esse óvulo e nesse mesmo dia é feita a coleta de sêmen e é colocado o óvulo, o espermatozoide dentro do óvulo através de uma técnica ou por fertilização in vitro, que se coloca o óvulo junto com vários espermatozoides, ou por ICSI, que coloca-se cada espermatozoide dentro do óvulo. Nesse dia, quem está doando os óvulos, o sêmen, os óvulos eles são separados. Então, metade vai para quem está recebendo e metade vai para quem está doando. E daí isso tem que ser no mesmo dia? Normalmente é no mesmo dia. Hoje em dia, a gente tem o congelamento dos óvulos, que a mulher ela pode doar num tempo diferente de quem vai receber, mas pode ser feito ao mesmo tempo. Então, quem está doando é fertilizado com os espermatozoides do marido e quem está recebendo dos espermatozoides do marido. É formado os embriões, que vão ficar em meio de cultura de 3 a 5 dias e depois é colocado o embrião dentro do útero da mulher. Entendi. Mas nesse caso da novela, então, o problema todo da história foi o sigilo. Foi o sigilo. Ele simplesmente... Exatamente. Porque apareceram eu acho que envolve os nomes, né? Exatamente. Envolve várias coisas. Primeiro, o sigilo que foi quebrado. Eu não sei, ela doou por livre e espontânea vontade? Ela doou por livre e espontânea vontade. Então tá correto. Então, se ela doou... ela doou, eu me lembro, eu assisti esse capítulo. Ela doou por livre e espontânea vontade. Mas a gente está citando um pouco, até porque é um assunto atual, polêmico, então acho legal a gente introduzir com o assunto, até porque cada um tem sua opinião. Claro. Mas o importante disso é mostrar o que hoje já existe na medicina. Claro. Então, assim, tirando agora um pouquinho o caso da novela e falando do caso da vida real, nós mulheres, quando a mulher tem que passar por um processo de indução ovulatória, que é o primeiro passo desses tratamentos, é considerado o tratamento número 1. Sim, né? Sim. Todo esse período, ela vai... Para estimular essa ovulação, isso é feito por um remédio, através de uma injeção. Então, existem vários medicamentos para se estimular a ovulação, desde comprimidos até medicações injetáveis. Essas medicações injetáveis são as mais utilizadas. Elas são injetadas por via subcutânea, ou seja, como se fosse uma injeção de diabético. E normalmente é por um período de 10 dias, de 10 a 12 dias. Todos os dias? Isso vai depender de cada paciente. Exatamente, de cada paciente, da idade, do índice de massa corpórea, enfim, de uma série de fatores. Nesse período de indução da ovulação, ela vai ao nosso consultório, a gente faz o controle dessa ovulação. Como que é feito o controle? Através de um exame ultrassonográfico. Porque através do exame de ultrassom, eu consigo medir os folículos, que são as bolsinhas de água que contêm os óvulos, ou seja, os cistinhos. E através da medida desses folículos, eu consigo saber quando o óvulo está maduro. E daí, dependendo de quando o óvulo está maduro, eu vou dar um remédio para ela ovular, se ela for fazer uma inseminação ou ter uma relação em casa. Entendi. E vou programar a coleta do óvulo, como a gente mostrou, se ela for fazer um procedimento de fertilização in vitro. Exatamente.
Agora, já existem alguns medicamentos bioidênticos. Isso já existe também para esse tratamento para engravidar ou ainda não? Então, o grande problema ainda do tratamento de reprodução assistida é o custo da medicação, porque na verdade muitas vezes ela é um custo elevado. Por quê? Porque é feito de um hormônio recombinante, ou seja, ele é idêntico ao hormônio que a gente tem no nosso organismo. Então, nesse caso, ele é idêntico. Exatamente, ele é idêntico. Por isso que algumas vezes, dependendo do tipo de hormônio que a gente usa, ele é mais caro, por causa da tecnologia que foi investida para que se produza esse hormônio tão especial e tão idêntico ao nosso. Então, quando a gente fala de uns valores altos para o tratamento da reprodução humana, isso é devido ao medicamento? Também. Acho que os valores eles vão depender muito da clínica que vai fazer e do tipo de tratamento que vai fazer. Mas assim, a gente ainda tem um impasse muitas vezes que é no custo da medicação, dependendo do tipo de tratamento e quanto essa mulher vai usar, porque para mulheres mais jovens eu preciso de menos remédio. Para mulheres mais velhas eu preciso de muito remédio. Então, às vezes, uma mulher jovem usa durante 4 dias um remédio que uma mulher mais velha vai usar durante um dia. Entendi. Entendeu? Então, essa flutuação, e quanto mais remédio você utilizar, dependendo do remédio, pode ficar mais caro. E é esse estímulo que a gente vai ter aí o resultado da quantidade de óvulos que naquele momento vai ser produzido. Exatamente. Agora, feito então essa primeira etapa de estimular a ovulação, a paciente não engravida. Qual é o próximo passo? Isso vai depender do diagnóstico. Porque assim, se ela tiver... Vamos falar um pouquinho do que causa de infertilidade feminina antes da gente falar desses tratamentos. Porque eu acho que hoje, até conversando com muitas amigas e pessoa que tem mais ou menos a mesma idade que eu e essa geração, é uma geração que as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, porque estão trabalhando um pouco mais, estão aí crescendo um pouco mais na carreira, levando por mais tempo esse lado profissional, para depois engravidar. Pensar na maternidade. E parece que chega um momento, para muitas mulheres, dos 34, 35 anos, que aquilo se torna, ou eu tenho agora, ou eu não vou ter mais. A gente tem um limite, na verdade, né? E eu acho que o psicológico pode influenciar nesse momento, não pode? Ele pode, mas o que mais influencia realmente são os nossos ovários. Eles envelhecem mesmo. Hoje em dia, uma mulher de 40, 45 anos é uma mulher lindíssima. Sim. A gente não fala. Disposta. É diferente do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que uma mulher de 40, 45 já tinha. Você fala assim, não, é uma pessoa mais velha. Mas, infelizmente, os nossos ovários, a gente não tem um botox, a gente não tem uns cremes para os nossos ovários. Entendi. E eles vão perdendo sua capacidade reprodutiva, principalmente acima dos 35 anos. Hoje, a gente tem uma alternativa que, honestamente, eu acho que ela vai mudar e já está mudando esse conceito, que é o congelamento de óvulos. Então, isso é fantástico, A gente tem uma técnica hoje que chama-se de vitrificação de óvulos, que é uma técnica de congelamento rápido, que tem uma sobrevida muito alta dos óvulos e nos permite, ela não garante gravidez. É isso que eu explico para as pacientes. Não venha congelar seus óvulos achando que está tudo certo e que você vai ter um bebê com 42, 43 anos. Não é isso. Mas, pelo menos, ela nos dá uma alternativa para que, se caso aquela mulher não arrume um parceiro naquele momento, enfim, ela tem alguma coisa para tentar, ela tem uma alternativa a mais. Entendi. Então, porque os óvulos vão ter sido colhidos numa idade saudável, Exatamente. Né? Então, assim como a pílula anticoncepcional, que recentemente fez 50 anos, revolucionou a nossa vida, então hoje em dia a gente pode fazer uma faculdade, a gente pode trabalhar, a gente pode evitar filhos, ter a nossa vida. Então, o papel da mulher na sociedade mudou com a pílula anticoncepcional. Pessoalmente, eu acredito que o congelamento de óvulos, que hoje é uma técnica recente, portanto, assim, restrita, não é tão divulgada, mas daqui a alguns anos, quando a técnica ficar mais divulgada, eu acho que ela vai mudar o papel da mulher na sociedade, porque essa corda no pescoço que a gente tem, que é uma coisa absolutamente feminina. É aquilo. E agora? Exatamente. Eu preciso ter agora, senão eu não posso ter mais. Exatamente. Será que eu vou correr esse risco? Será que eu posso deixar um pouquinho mais? Então, a opção de congelar esses óvulos hoje é uma excelente opção, inclusive para quem está fazendo algum tratamento de saúde, né? Muito bom. Então,
para pacientes com câncer, que eram assim, já eram destinadas a ficarem férteis, hoje tem a possibilidade de congelar seus óvulos e de constituir uma família quando curadas. E porque a oncologia, ela evoluiu tanto e a sobrevida é tão alta. E, graças a Deus. Graças a Deus. E essa mulher, ela merece ter uma família, ela merece ser feliz. E hoje, com o congelamento de óvulos, a gente consegue tornar esse sonho, muitas vezes, uma realidade, Carol. Olha que bacana. Então, esse é um dos problemas que as mulheres enfrentam. Exatamente. Existe alguma, não sei se é doença, não sei como eu posso explicar, mas existe assim, o óvulo, a mulher que ovula, mas esse óvulo não é fértil. Existe isso? Existe. Isso é a qualidade do óvulo, na verdade. Mas existem outros problemas também. Por exemplo, o óvulo, ele encontra com o espermatozoide na trompa. Existem alterações tubárias, ou seja, obstruções, aderências pélvicas, a própria endometriose, que é uma doença que causa infertilidade, pode causar alterações nas trompas, que faz com que, muitas vezes, esse óvulo não encontre o espermatozoide. Existem alterações uterinas, então, alguns tipos de miomas, de pólipos, algumas malformações que podem impedir ou dificultar uma gestação. Então, o processo reprodutivo, Carol, ele não é fácil. Um casal... Não é, né? Quais são as chances por mês? Um casal que tem filhos e não teve problemas de engravidar, a chance desse casal engravidar por mês é em torno de 20 a 25%. É muito pouco, né? É pouco. 20 a 25% é muito pouco. É pouco. Quando a gente faz... O mundo tem tanta gente. Como é que pode? Como é que é na China? Como é que é na China? Como é que pode? Não é possível. Mas essa é a chance real. Mas quando a gente faz um tratamento de reprodução assistida, e é sempre o que eu falo para os pacientes, apesar da gente colocar o embriãozinho lá dentro, não é 100% de garantia. Na melhor das hipóteses, a gente tem em torno de 50%. E isso depende diretamente da idade da mulher. Então, uma mulher com menos de 35 vai ter em torno uma chance de 40% a 50%. Uma mulher de mais de 40 anos, em média, vai ter uma chance em torno de 15% por tentativa. Mas é melhor do que ela teria, porque com certeza alguém que está procurando um tratamento para engravidar tem menos de 25% de chance de engravidar. Com o tratamento sobe para 50%? Exatamente. Então, com o tratamento as chances aumentam. Exatamente. E existem casais mesmo, assim, comprovados que você faz os exames, não tem nada e eles não engravidam. O que é isso, doutora? Isso chama-se infertilidade sem causa aparente. Tem um nome, então, para isso? É o nome da nossa ignorância. Entendi. É o nome. Infertilidade sem causa aparente. E é super angustiante. E 15% dos casais têm esse tipo de infertilidade. O que eu falo para os pacientes é o seguinte, não é que você não tem sorte, não é que você é o escolhido, não tem nada disso, é que a gente não sabe. Hoje a gente tem ressonância, tem tomografia, ultrassom 3D, biópsia de embrião, uma série de tecnologias. Há 15, 20 anos atrás era um cenário completamente diferente. Verdade. Daqui 15, 20 anos vai ser um cenário, se Deus quiser, completamente diferente. Então talvez esses 15% de hoje chegue a 5% em 15 anos, ou menos, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente tem que tratar sem saber a causa, porque a gente não sabe. A gente não tem métodos diagnósticos para poder saber o que é. Então a gente pode arriscar um pouquinho. A gente vai para o tratamento, porque eu vou lá, pego o óvulo espermatozoide junto, formo o embrião e coloco o embrião dentro do útero. Não sei se ela tem alguma coisa na tuba que eu não estou conseguindo diagnosticar. Porque já existe um exame também. Sim. Como chama? É um nome comprido que eu já vi. Meu Deus, é um nome imenso. Histerossalpingografia. Histerossalpingografia, o exame que consegue diagnosticar se a trompa está com funcionamento 100%. E esse exame, para quem tem problema de infertilidade, vai lá na internet, não sei o que, fica horrorizado. Não, porque dói, absurdo. Eu já ouvi falar. Mas eu queria fazer um alerta. Já ouvi dizer. Depende de quem faz. Se for feito num laboratório bom, com um especialista bom, não dói. Não dói, ele é no máximo levemente desconfortável. É que muitos laboratórios, muitos médicos que não se atualizaram, enfim, utilizam uma técnica que é uma técnica muito agressiva, que coloca uma cânula rígida dentro do útero e dói. Dói que a mulher pode desmaiar. Hoje em dia tem uma técnica que a gente usa, um catéter flexível, muitas vezes a gente pode fazer uma anestesia local e a mulher não sente dor. Então, é só um leve desconforto. Não tenham medo. E para quem já foi diagnosticado ou
está fazendo aí os exames para descobrir algum problema. Já foi pedido esse exame, então não fique com medo, porque eu já ouvi, algumas amigas minhas disseram que dói mesmo. Mas então, provavelmente fizeram desta maneira que você disse. De uma maneira mais invasiva. Mais invasiva, e muitas eu já ouvi dizer que desistiram de fazer. Não, mas não pode desistir. Mas hoje isso é um exame que todos os médicos acabam pedindo ou não? Só quando a mulher tenta engravidar por um período e não consegue? Ele não é um exame de rotina ginecológica. Não é, né? Não é. Ele faz parte do exame de rotina de infertilidade. Então, o casal que tenha problemas para engravidar, a gente vai pedir tanto espermograma para o homem, ultrassom para a mulher, dosagens hormonais. Esse exame, que hoje é o único exame, né, é o mais acessível, que a gente tem para avaliar a permeabilidade tubária, a movimentação das trompas na cavidade pélvica. Entendi. Gente, que papo maravilhoso. Vocês viram? Diretora, acabou mesmo? Dá pra gente bater mais papo? Diretora podia sentar aqui que a gente ia, ó, até amanhã, né? Vamos tricotar, né? É o máximo, porque para as mulheres que não têm filhos, que não engravidaram, ou que também não estão tentando, é sempre uma incógnita saber se vão ter algum problema nesse momento, né? É o medo, então, né? A gente tem até curiosidade de saber tudo. Vamos tirar todas as dúvidas. Deixa eu me preparar, né? Lógico, eu acho que o melhor é quando a gente tem a informação e a gente pode escolher com a orientação, fazer a escolha. Olha, eu sei, então, sabendo, eu faço a minha escolha. Claro. Se eu vou optar por isso, o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que trabalhar minha cabeça, porque eu acho que o psicológico nesse momento é fundamental. E mulher, por ser mulher, já é ansiosa. É complicado. Agora, que não consegue engravidar, piorou. Piorou, então, né? Assim, Multiplicou. Precisa ter um apoio psicológico, precisa ter confiança no seu médico, precisa ser bem orientada para que o tratamento seja uma coisa natural e não um martírio, alguma coisa ruim, porque na verdade é para um bem muito bom, que é uma criança, uma família, que é aquilo que o casal almeja, deseja, né? E quer ampliar essa família e quer ter ali um fruto do amor dos dois, né? Da união. Isso é fantástico. O assunto é maravilhoso, doutora. Eu só posso te agradecer. Obrigada. Volte logo. Obrigada. Vamos ver se a gente fala um pouquinho umas próximas vezes, até da gravidez. Tá bom, né? tá bom. Eu acho bacana, você explica super bem. Obrigada. Uma delícia. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente que a gente encaminha para a doutora Ana Lúcia Beltrame. O site para outras informações é o www.anabeltrame.com.br www.anabeltrame.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, viu? Volte logo, Tá porque bom. esse papo é muito bom. Até a próxima. Tchau, querida. Gente, que tudo. Agora é o seguinte, já que a gente está falando, a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rápido. A gente está falando aí de tratamento da fertilização, da reprodução humana, mas eu acho que alguns tratamentos paralelos, com algumas técnicas que podem mexer com a nossa cabeça, com o nosso corpo. Vou mostrar aqui para mostrar o que a gente vai ter no segundo bloco. Olha só, algumas técnicas que podem nos ajudar, algumas terapias alternativas também podem ser muito bem-vindas nessa hora. Por isso, no segundo bloco a gente vai falar da yoga para equilibrar os chakras. Olha como o nosso espaço já está gostoso. Bom, né, meninos? Faz o seguinte, eu vou pro intervalo daqui assim, ó, já me acalmando e você não sai daí. Vamos aprender? Equilibrar os chakras? Fundamental para a gente viver bem. 2 minutinhos, eu tô de volta.